Ontem, no domingo 20 de julho, tivemos a oportunidade de ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical na nossa revista Betel, na editora Betel, de número 3, a lição de número 3, que fala sobre a rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João e este foi o assunto, a rejeição e oposição que Jesus sofreu. Mas diante de toda aquela rejeição e oposição, ele não se abdicou, renunciou à sua missão, continuou até o fim. Uma lição muito importante para a nossa vida espiritual. Diante das adversidades da vida, de oposições, rejeições, desprezos, nós nunca devemos desistir, seja no ministério, na obra de Deus, seja na vida profissional. E, por coincidência, este assunto está conforme a lição, ou melhor, a leitura da nossa meditação devocional diária, que está em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E o assunto aqui é interessante. Vou começar contando a história de um pastor que tinha um grande ministério, fundador de igrejas. E ele fundou, numa determinada região, um grande campo de trabalho, uma igreja que se tornou sede de várias outras igrejas na região. Um pastor de grande conhecimento da verdade, uma chamada de Deus e de uma vida exemplar. E esse pastor, presidente desse campo, por perseguição, rejeição, ele foi preso, levado para a capital. E nessa situação, ali os milhares de cristãos da sua igreja, do seu campo, rejeitaram ele, passaram a ter vergonha dele, fugiram, cortaram o relacionamento com ele. E lá ele havia deixado ali o seu filho na fé, um pastor também exemplar, jovem, que continuou pastoreando aquele campo de trabalho. E acontece que, nessa situação, que ele foi rejeitado, ele já havia escrito uma carta para esse pastor, seu filho na fé, que estava pastoreando a igreja, numa situação anterior, que ele não estava sendo rejeitado. Esse pastor estava num determinado lugar e já havia sofrido uma perseguição, mas estava preso, porém foi liberto. Mas ele voltou para aquela igreja e depois acontece que nós já mencionamos. Foi preso de novo, injuriado, caluniado, e ali permaneceu na prisão. E o que acontece? Agora, esse pastor sabe da situação que está sofrendo o seu filho na fé. Ali, todos haviam rejeitado ele, tinha vergonha dele. E então, ele escreve essa segunda carta para dar apoio, consolar e confortar aquele pastor jovem. E ele diz o seguinte, faz uma retrospectiva sobre a vida dele, a chamada, a herança espiritual de fé que ele tinha da sua avó. Nós estamos falando agora do discípulo de Paulo, filho na fé, Timóteo. Então ele faz uma retrospectiva para animá-lo da sua fé, da sua chamada, do seu ministério, que ele havia imposto as mãos sobre ele e consagrado para a obra de Deus. E então, nessa situação, ele diz para ele, nós temos aqui, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro de Cristo, por causa de Cristo.
antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E então, ali ele diz, olha, não tenha vergonha. Todos, ele diz lá no final, fazendo referência sobre um único amigo lá naquela igreja, que não havia abandonado, que é Onesífero. Ele diz o seguinte, a partir aqui do versículo 15 do capítulo 1. Paulo diz, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes, falando de obreiros que eram seus ali cooperadores. Aqui é Paulo falando com Timóteo. Paulo havia fundado a igreja em Éfeso, ali ele fundou um seminário, ficou cerca de 2 anos e meio, formou muitos discípulos, ensinando o evangelho e a palavra de Deus, e eles então evangelizaram toda aquela região da Ásia Menor, se tornou uma igreja influente, inclusive, como nós já vimos, onde João, depois da queda de Jerusalém, viveu ali até a sua morte. E ali foi preso na ilha de Patmos, exilado, recebeu então o livro de Apocalipse, a revelação, e voltou para Éfeso, onde morreu. Agora está Paulo preso em Roma, prisão que o leva à morte, por volta de 67, uns dizem 64, mais razoável 67, depois de Cristo. E então, sabendo da situação que estava existindo lá em Éfeso, as aflições que estava sofrendo seu discípulo, seu pastor substituto ali, ele escreve essa carta e diz, olha, eu estou sabendo que todos aí me abandonaram, inclusive esses irmãos, obreiros, pastores, cooperadores, Figelo e Hermógenes. Mas ele acrescenta aqui uma coisa interessante, no versículo 16 em diante. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recriou, me confortou, e não se envergonhou das minhas cadeias, não se envergonhou de eu estar na prisão. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor, e quantos me ajudou em Éfeso, melhor o sabe tu, ou seja, você, Timóteo. Então, nós temos aqui este exemplo de Paulo confortando o Timóteo numa situação de rejeição, porque ele era discípulo de Paulo e estava ali substituindo ele. Ele também estava sofrendo a rejeição, preconceito. E Timóteo estava sofrendo, abatido. Então ele diz, olha, não desanimes, continue seguindo o meu exemplo, ensine a palavra e não tenha vergonha de mim. E o que eu quero enfatizar agora é o seguinte, na nossa vida espiritual, no ministério, todos nós sofremos oposição. E das dores morais que nós sofremos, eu destaco 3. A primeira é a rejeição. A segunda é a questão da oposição. E, por último, a ingratidão. E aqui nós encontramos Paulo sofrendo a dor da rejeição, porque junto com ela vem a humilhação, o desprezo. E isso acontece na vida de todos nós, mas nós não podemos desistir. Antes devemos prosseguir. E Paulo diz para Timóteo, olha, o Senhor que nos salvou e o Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito dará a você o poder, a graça para vencer.
Muito bem, nós não devemos desistir diante das oposições e do desprezo, porque o desprezo, a rejeição, dói muito. É o que acontece muitas vezes os traumas de divórcio, porque a pessoa que foi que foi deixada porque o outro pediu o divórcio, geralmente ela se sente rejeitada e é uma dor profunda que não sara fácil no coração. Muito bem, nós já sofremos isso e posso falar por experiência. Há cerca de 40 anos atrás, eu comecei o ministério na nossa igreja. E naquele tempo havia uma certas tradições de costumes, muitos assim, era por zelo, mas exageradas. E na minha formação cristã, evangélica, eu não aceitava aqueles tipos de costumes como sendo doutrinas. Não protestava, mas também não ensinava. E por isso fui sofrendo oposição, que chegou um momento em que eu, por uma precipitação, deixei o ministério. Passei 21 anos fora do ministério integral, num deserto, e sofri muito, né? E a questão é que aquele pastor, que era o meu pastor, que dava apoio, mas os seus auxiliares se opuseram tanto que ele se viu obrigado a tomar uma posição e ficar, condenar a minha postura, e nessa atitude eu deixei o ministério. Eu havia falado para ele antes, olha, todas essas pessoas, esses irmãos aí, obreiros, que estão perto do Senhor, que bajulam, eles são falsos. Eu sabia por trás as atitudes, as falas deles, né, de irmãos, que na presença era uma coisa, na ausência era outra. Muito bem, passado algum tempo ele sofreu tanta oposição que foi transferido para outro campo de trabalho aqui no estado. Mais tarde, um ano mais ou menos depois, ele me visitou na minha casa e disse, irmão Moisés, bem que o irmão me avisou e falou que aquelas pessoas que viviam lá dizendo que me apoiavam eram falsas e elas me traíram e então fizeram questão, foram causadoras incentivaram a minha saída daqui, a transferência do campo. Muito bem, concluindo, oposição nós temos, aflição nós temos e sofrimentos, mas nunca devemos desistir. Como Cristo enfrentou tudo, oposição, rejeição, até chegar à cruz, cumprir a sua missão, ressuscitando para nos dar a vida eterna. Nós nunca devemos também, diante das oposições, humilhações, rejeições, ingratidões, abandonar o propósito de realizar a obra que Deus nos tem chamado no ministério. E você na vida profissional? Não deve desistir também. Permaneça firme, porque Deus sempre nos dá a vitória.